Nossos cumprimentos aos telespectadores, aos internautas. Vamos para o 10º episódio da Maçonaria e a Humanidade. É um programa que a gente faz por episódios, cada episódio 30 minutos. Nossos convidados, já que vocês cumprimentem os nossos telespectadores internautas, para nós dar início, então, aos assuntos que vamos fazer nesse momento. Saudações, estamos aqui de novo. Saudações aos telespectadores e internautas. Boa noite aos meus colegas da bancada, boa noite a quem está nos assistindo em casa, né? Vai ser uma noite bem profícua, assim, com certeza. Perfeito. Boa noite, porque nós estamos gravando à noite, mas ele vai passar vários horários. É verdade. Vai estar disponível. Por isso que eu não dei. Pois não, mas tudo bem, isso é... A força do hábito, a gente participa também durante a semana. Claro, é a força do hábito. Bem, eu vou começar com o França, tá, França? Dá para nós uma ideia, né, a opinião, como é, né, o perfil de uma pessoa, de um cidadão, né, para que a gente seja convidado para entrar na ordem. O perfil, né, que é muito importante, depois vai passar para uma série de coisas, então assim, ó, que perfil teria que ter a pessoa, né, para ter chance, então, de fazer parte da ordem maçônica? Muito bem, excelente pergunta. Então, respondendo objetivamente, o cidadão, isso eu me lembro de ter referido em algum momento anterior. O maçom, ele tem que ser convidado, e é um homem, né, um ser do sexo masculino, que deve ser convidado e admitido. Ele tem que ter um perfil de cultivar as virtudes humanas e ter um perfil objetivo, né? A parte subjetiva do perfil humano, de demonstrar virtudes e combater vícios, esse faz parte do processo de admissão e de ingresso. Quando ingressa, é o trabalho do maçom cultivar ao máximo as virtudes e combater vícios. Virtudes, né? Ter um bom relacionamento na comunidade, ser uma pessoa de fácil convívio, fácil acesso, tenha um bom nome entre todos da comunidade, da sociedade, e seja observado pelo maçom que irá convidá-lo, né? E que ele objetivamente possa fazer parte de uma sociedade que cultiva essas qualidades. Eu gostaria depois, na seguinte, teria por que razão não são admitidas mulheres, né? Na sequência. E eu gostaria também de abordar a questão da evolução maçônica no Brasil, né? De uma forma histórica. Tá coçando aqui, ó. Tranquilo. Não sei se tu queres dizer alguma coisa a respeito disso, né? Depois do assunto. Eu concordo, irmão, acho que acrescentou tudo. A pessoa, ela é reconhecida na sociedade por um maçom. O maçom identifica essa pessoa, né, profano, como uma pessoa que tem condições de pertencer ao grupo, né, tem condições de conhecimento financeiro, existem uns encargos, mas principalmente a questão também da idoneidade da pessoa. A pessoa tem que ter ela não pode ser uma pessoa com vícios, com problemas com justiça, coisa assim, daí
geralmente não é aprovado no nosso bairro. Giovanna, foi até importante citar isso, status financeiro, né? É. Porque a maçonaria não é caríssima, não tem nada, né? Ela tem uma mensalidade para manter a loja, né? Enfim, então ela tem uma mensalidade como qualquer um clube teria, né? E não é um absurdo, mas a preocupação da ordem é que o candidato, o convidado, não vá tirar da família, né? Então não é que ele tenha que ser rico, não, pessoal, não é isso. É que ele não precise tirar da família, né, na boca dos filhos, como diz o outro aqui, sinceramente, né, para pagar uma mensalidade, né, enfim, transporte, as despesas normais, né. Mas eu gostaria que fizesse uma observação aqui. Nesse aspecto é importante, o maçom, depois de admitido, ele as relações maçônicas, que são diversas, é uma rede, né? Ela não é tão barata, vamos dizer. Ela, de certa forma, é onerosa. No caminho, ela vai causando despesas de alguma maneira importante. Mas eu queria dizer também que o perfil do convidado, da pessoa que for observada e convidada a participar, ela, nessas qualidades, inclui o seguinte: ela vai ser admitida num grupo já consolidado, um grupo com a maçonaria, ela é tradição, ela é conservadora nos seus princípios. E o convidado, aquele que for admitido, ele vem com uma certa bagagem, né? É multidisciplinar, né? É uma bagagem extensa, de repente vou citar aqui, por exemplo, Voltaire, né? O famoso filósofo francês, que foi admitido com 80 e alguns anos, agora eu não me recordo exatamente, mas ele tinha mais de 80 anos e ele foi admitido num mês, e no mês seguinte ele faleceu. E até hoje ele é considerado um dos grandes filósofos iluministas, né, do período, e ele faleceu um mês depois de ser admitido. Então, ele não teve nem oportunidade de cultivar as suas ideias, a sua sabedoria, que nós sabemos que era muito grande. Mas então eu quero dizer o seguinte: ao ser admitido, ele vai participar de um grupo consolidado, conservador, e as ideias que ele traz, ele deve, de alguma maneira, diria, para não ser muito exagerado e forte, ele deveria adormecê-las, né? Ou aperfeiçoá-las para que sejam admitidas neste grupo conservador, neste grupo consolidado. Ele não vai mudar nada que está no grupo. Ele vai ser admitido e vai agregar as suas proposições, as suas ideias, a sua sabedoria para a evolução deste grupo, né? Isso é importante. A gente vê com muita frequência, pessoas serem admitidas e ingressarem já querendo alterar o sistema. Não vai conseguir. O sistema já está consolidado, ele é conservador, não é possível mudar. Deixa eu acrescentar, para quem está em casa entender melhor, esse programa é mais direcionado para um público que não é maçom, mas que tem curiosidade a respeito, comparando a um clube, certo? Você paga uma joia, você paga uma mensalidade, mas a maçonaria tem uma curiosidade a mais. Você é maçom no mundo todo. Então, quando você se torna maçom, o seu ingresso, a partir do momento que você está regular, o seu ingresso em qualquer loja maçônica no mundo todo é franqueado. Então, o maçom, quando você se torna um maçom, você é maçom no mundo todo. Então, isso é uma coisa
que também tem um valor dentro dessa filosofia que é muito importante. Talvez é por isso que a maçonaria sobrevive há tantos anos, tantos séculos, né? Se mantendo incólume, se mantendo assim, ortodoxa dentro das suas ideias, né? Porque ela tem essa questão também da universalidade, né? Perfeito, até vou aproveitar um pouquinho, né? Está ali quietinho no cantinho dele, né? Claro que para ser convidado tem que ser convidado pelo mestre maçom, não existe convite internet, não existe nada disso. Tem que ser convidado pelo mestre maçom, alguém que já tem, como diz o irmão França aqui, já tem uma bagagem, já tem uma... Então, nós, como mestre, podemos contar. Então, e tentar lá de cima, ouvindo, né, esse perfil e tudo, né? Tivesse um perfil, fosse convidado, e agora, como é que tu imagina, como é que tu pensa, né? Como é que tu diria para nós, né? O momento que tu quiser colocar alguém dentro da maçonaria? Tem que ter muito cuidado com isso aí. Eu, por exemplo, estou observando uns quantos, né? Mas tem que ir com calma, porque tem que ter as condições, né, para ser maçom, tem que ter várias, né? E aí tu vai notando, vai observando, né? E isso eu acho que é estritamente necessário, que os irmãos falaram aqui, vai ser muito bom para o pessoal de casa. E eu sei que tem muitos que têm vontade de ser maçom, mas tem que adormecer certos vícios, né? E aí que está, né? E ele vai ter que descobrir isso, né, depois. Senão ele não fica na ordem. Vai vir e mexe, a roda bota para fora. Quando se fala aqui em vícios, pessoal, normalmente fala em vício, não, vício, o cara vive, sabe alguma coisa. Não, o comportamento dele dentro da sociedade, né? O cara vive desculpa a expressão, vive na zona, vive na festa, vive na farra. Isso é um vício. Não, mas é um vício. Ele tem que ser mais reservado, ele tem que ser uma pessoa, né? Escutar muito. Não, a gente, quando está aqui falando que a seleção é aprimorada, é cuidadosa na hora de escolher os irmãos para dentro do grupo, não quer dizer que a gente não erre, e não fale e não se engane, né? Uns anos atrás teve o escândalo do Detran, que era praticamente por irmãos maçons envolvidos naquela falcatruagem. Então, e na sociedade sempre vai ter um ou outro, uma ovelha desgarrada, né, a gente comenta dentro da loja, a gente não tá isento dos erros. Por quê? Porque a gente é humano, né? E o humano, como sempre, o nosso lado humano, como sempre, ele não está buscando aprimoramento, mas às vezes pode resbalar e pode alguma coisa sair errado. Então, ser maçom, eu queria falar hoje à noite sobre filosofia, a filosofia da maçonaria. Primeiro, você que está assistindo esse programa, você, de imediato, a gente identifica como um buscador. É uma pessoa que quer mais da vida, do cotidiano, questionar a sua própria existência, questionar a existência de um mundo pós-vida, ou de qual é a função da nossa existência aqui na Terra. Então, para esse buscador, né, a maçonaria talvez tenha algumas ferramentas para essa pessoa começar a se entender a sua posição no universo. E a filosofia, que a maçonaria é uma escola filosófica, a filosofia, esse termo foi criado por Aristóteles em Cretona, em século 6 a.C., se não me engano, devia ter me preparado melhor. E aí, o que acontece? A gente busca, o termo significa amor ao conhecimento, então a gente tem uma busca por conhecimento, a gente está sempre atrás de conhecimentos, a gente quer melhorar a nossa situação, a nossa colocação na Terra, a gente quer, na sociedade, a gente quer contribuir para um mundo melhor. Então, essa nossa busca, essa nossa estudo, a nossa filosofia é sempre pelo aprimoramento da pessoa. E a gente pode incutir em erro, a gente vai incutir, a gente vai dar, porque pense você, se propõe a um desafio. Chega em casa, você tem um defeito, um viciozinho, um desviozinho, e você diz assim, de agora em diante eu não vou mais falar. Alguém tem um hábito de falar de alguém, ou sei lá,
né? Fazer alguma coisa, uma coisa chata, tirar um cigarro no chão, assim, e se proponha a não fazer mais. A partir desse momento eu não vou mais fazer tal coisa. Você vai ser sempre pego, resbalando, fazendo, porque o próprio universo te desafia. Quando você tem uma proposta de melhorar como pessoa, não é tão simples assim, eu vou melhorar como pessoa. Não, o universo vai te pôr sempre à prova. Para quem é o buscador, sempre é mais difícil. Eu quero aproveitar esse eu aqui. O Giovanni menciona uma característica importantíssima do ser humano, né, que é cometer erros, estar propenso a fazer algo errado. E isso a maçonaria tolera, mas exige a modificação. É muito comum, nós humanos, dizermos o seguinte: eu sou assim, eu sempre fui assim e vou continuar sendo assim. Esse não tem perfil de maçom. Tá? O maçom, ele está em processo de aperfeiçoamento. Como eu citei antes, o Voltaire, aos 80 anos, entrou num processo de aperfeiçoamento. Ele não ia chegar lá e dizer assim: eu sou fulano, faço assim, sempre fui assim, vou continuar sendo assim. Não, esse é um vício, a gente chama isso de vício. Isso é um vício grave que nós, humanos, cultivamos durante a vida. Ser teimoso com ele mesmo. Eu até diria assim, para as pessoas entenderem, porque vão às vezes encontrar, como já citou o próprio Giovanni, o mal maçom, né? Então é importante você entender, como já disseram aqui, nós como seres humanos a gente falha, né? Mas o maçom que frequenta a ordem, frequenta a loja, ele sempre é auxiliado pelos outros, né? Justamente para que a evolução se torne mais firme, mais forte. Né? Então, quando tu encontrares um cara que se diz maçom e que está muito errado, completamente errado, é um maçom regular que já não frequenta mais loja. Isso é bom, às vezes, ficar claro, né, que acontece muito disso. Aqui aconteceu em Montenegro, já é um fato com um maçom aí, enfim, né, me fez uma bobagem muito grande, mas pessoas que já não estão mais, né, já não estão mais frequentando, então acabam voltando para aquilo que disse aqui o França, né, acabam voltando para aquela situação. Eu sou o que sou, vou continuar sendo assim. É pessoa que não quer evoluir, né? E as pessoas que entram, às vezes, para a maçonaria, e a gente, por mais seleciona que se faça, a seleção mais perfeita que se procura fazer, o ser humano é meio imprevisível, né? É uma máquina que cria, né? Eu gosto de tentar sempre auxiliar quem está em casa a compreender as coisas, porque como eu tenho um comércio, eu tenho uma oficina de automóveis, então junta muita gente no dia todo, e o pessoal sempre tem curiosidade de saber sobre maçonaria. Então, eu quero dizer assim, como eu falei antes, é uma escola de conhecimento, uma escola filosófica, né? O termo filosofia foi criado por Pitágoras no século VI a.C., mas a gente se apropriou desse termo, filosofia. Essa busca, esse amor pelo conhecimento que a gente tem, que o maçom tem, deve ter, faz parte desde o momento da tua iniciação, né? Ele deve ter teu conhecimento, buscar teu conhecimento. A gente é auxiliado pelos colegas, mas a gente ganha ferramentas, ferramentas para nos ensinar a conduzir a vida de uma maneira mais digna, mais íntegra, mais correta, né? Mais justa e mais perfeita. Então essas ferramentas são disponibilizadas para o maçom. E quando, aí que vem a questão, para ver se os irmãos concordam comigo, que é uma questão que eu gosto de discutir isso em loja. Quando um maçom erra, o tribunal tem que ser muito mais rigoroso. Porque o maçom tem as ferramentas, o maçom ele está preparado, ele está informado. Ele não pode alegar desconhecimento, ele não pode alegar um vacilo, não, porque ele tem ferramenta. Então, quando tu tem as ferramentas para ser correto e tu erra, a culpa é muito maior. Então, o maçom, o juiz dele é o olho que tudo vê. Alguém já deve ter visto falar nessa expressão, né? Uma figurinha que aparece até no topo da pirâmide, na nota de dólar ali, certo? Então, esse é o olho que tudo vê, tá? O maçom é fiscalizado pelo olho que tudo vê.
que para alguns autores é o seu eu interior, né? Para outros é Deus, mas enfim, ele é fiscalizado e ele tem que ter noção disso. O importante é a pessoa se questionar primeiro as suas verdades, né? A verdade não é absoluta, todos nós sabemos. Então, o maçom já começa aprendendo a se questionar a si mesmo, a questionar as próprias verdades antes de questionar a verdade dos outros, né? E quando alguém der opinião, falar, uma pessoa tal, ele não julga direto. Ele analisa, questiona e tenta entender aquela pessoa lá que ele acha que está errando, enfim. Aproveitando, sem reparo, a observação do Giovanni, o Aristóteles, se não me engano, criou aquela condição de pensar antes de falar. E aí o pensamento é submetido a três exames, né? O primeiro exame seria se o assunto que vai ser falado, né, é importante. Segundo exame, o assunto vai propiciar algo positivo? É um segundo exame. E o último exame é se aquilo que vai ser falado não vai ferir ninguém. São as três... agora me falhou que o Aristóteles colocava nas suas análises filosóficas da palavra que a pessoa vai falar. A gente chama das três peneiras. Das três peneiras, exatamente. Aquele ditado que diz, né? Não devemos falar tudo que pensamos, nós devemos pensar o que vamos falar. Né? Então, isso é importante realmente, porque, como diz a língua, não é um osso, mas ela fere que Deus o livre. O maçom, diria assim, o maçom ideal seria aquele que fosse mudo. Esse é o maçom ideal. Mas eu discordo. Eu vou discordar sempre. Esse seria eu vou discordar sempre. Não, isso vale uma noite, nós podíamos fazer um debate sobre isso. Eu discordo. Se nós já levantamos esse tema em loja, e os irmãos têm, nosso grupo meio que se dividiu sobre o maçom falar, se expressar ou não se expressar. O cuidado no se expressar é muito importante, por isso, prioritário. Claro. Mas muitas vezes a gente tem o compromisso de alertar, quando a gente consegue perceber algumas coisas, a gente alertar e trazer conhecimento, alguns alertas. A gente não está aí para dar aula para ninguém, né? A gente não é Deus, não é sabedor de tudo, mas muitas vezes alguma coisa que está ao alcance da gente, a gente tem uma obrigação de dizer que, peraí, eu acho que isso aqui pensa bem, eu acho que isso vale um debate, é uma bonita, um debate filosófico. Eu acrescentaria bem rapidamente, o maçom ideal é mudo e as suas atitudes são exemplares. Esse é o maçom ideal. Aí vocês... O exemplo é mais que 1000 palavras. Bem, nós estamos encerrando esse episódio de hoje, o 10º. Nosso patrocínio é através da franquia das pizzas de Nápoles. Experimente, porque realmente é maravilhosa. Tem uma com a borda recheada, então, que dá água na boca. Mas vamos já levando para o final, né? Mas vamos aproveitar e gravar o 11º, né, episódio ainda hoje. Nós estamos aqui, para o pessoal não estranhar que daqui a pouco no outro programa estão igualzinhos, mesmos lugares, né? Que a gente grava, é gravado e há essa necessidade de gravar mais episódios, principalmente para quem vem de Porto Alegre. Bem, estamos encerrando nossos agradecimentos aos internautas. Enfim, muito obrigado, a todos que nos assistem, compartilhe que vale a pena. Obrigado pela oportunidade. Que ponto, hein?